Olá, nesse novo vídeo do nosso PowerShell no Windows Server 2019 Core, nós vamos aprender a instalar o Active Directory. Tá? Se você ainda não é inscrito no canal, fazer o favor de se inscrever e ativar o sininho. Isso é muito importante por esse trabalho, bem como também não esqueça de deixar o seu like, tá? E isso ajuda muito que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para vocês. Sem mais delongas, vamos lá no nosso Windows Server 2019 Core. O primeiro procedimento é logar nele. Em seguida, nós vamos carregar o PowerShell. Com o PowerShell habilitado, nós vamos usar aquela ferramenta que nós já vimos no vídeo anterior, que é para instalar uma feature do Windows. No caso, a gente vai fazer install Windows Feature. E a feature que a gente vai colocar é o AD Domain Services. Observe que eu posso enumerar cada feature que eu quiser, mas existe um parâmetro que eu não tinha mostrado para vocês, que é o Include Management Tools. E com isso, aquela feature, se tiver umas ferramentas de gestão, são adicionadas. Então, nesse caso, eu estou instalando basicamente o Active Directory, tá? O serviço de domínio do Active Directory, incluindo as ferramentas de administração dele. Esse processo é um processo que vai demorar um certo tempo, tá? Porque ele vai colecionar todas as ferramentas. Enquanto ele está seguindo, eu acho importante explicar para vocês que nessa situação do teu Active Directory, o ideal é que a nossa máquina já tenha um IP estático, tá? Então, se a máquina não tiver um IP estático, isso daqui pode gerar um problema, porque no momento que mudar, os seus usuários não vão conseguir acessar o seu servidor. Então, em via de regra, sempre instale uma interface sem mudança da HCP, ou pelo menos faça uma reserva no seu DHCP Server para que o seu servidor sempre tenha o mesmo IP, ok? Isso facilita o processo aí da gestão. De qualquer maneira, nesse momento você vê que para instalar esse serviço foi feito com sucesso, não foi necessário restartar, tá? O exit status foi sucesso, e além do Desk Service, ele instalou outras ferramentas, outras features aqui. Tanto que com isso a gente pode ver todas as features e notar. Mas nesse primeiro momento a gente ainda vai seguir para o nosso AD. Observa que eu simplesmente instalei o serviço, mas até o presente momento a gente ainda não tem nenhuma funcionalidade de AD, nem de domínio, nem de floresta. Então, o primeiro processo que a gente tem que fazer é um install add-ds. O primeiro comando é o domain, mas o domínio primeiro tem que criar uma floresta mesmo que só tem uma árvore. Então o primeiro processo vai ser o forest. E aí a gente vai criar com o domínio, que é o domain name, tá? E a gente vai definir o nome aqui que a gente deseja para que o nosso Active Directory tenha, ou seja, a nossa floresta com o nome inicial. E aí a gente pode definir o nome que preferir, tá? Eu posso botar trabalho, empresa, tá? Só para manter um padrão que você vai colocar normalmente o nome da sua empresa, tá? Então, por exemplo, se você fosse o dono do Windows 7, seria Microsoft, você botaria Microsoft. No caso aqui eu vou deixar a empresa para vocês associarem e substituir pelo seu nome. Normalmente eu boto nesses domínios o ponto .local. Normalmente microsoft.com.br é um servidor de sites. Então microsoft.local eu estou associando ao local, mas nada impede que aqui eu bote um nome com as extensões .com ou .com.br e assim por diante. Mas dessa forma eu vou criar, e observa que já que eu estou modificando, estou adicionando um papel, estou criando a floresta, ele vai pedir a senha de administrador. Então novamente você coloca a sua senha de administrador, porque agora a gente está fazendo uma mexida importante, e ele vai pedir uma confirmação que essa alteração é uma alteração crítica. Feito esses dois papéis, aí em seguida ele vai indagar, e esse servidor-alvo vai configurar como um novo controlador de domínio e vai restartar
quando essa operação for completa. Você quer continuar com essa operação? Aí Y para sim, A para sim para todos, N para não e L não para todos. E S é suspender esse comando. Você vê que o padrão é o sim. Veja que você pode apertar o Y para dizer o sim dessa vez, mas a grande vantagem nesse momento você botar o A é que, como a gente viu no outro vídeo das interfaces, o A ele vai valer esse sim e todas as outras ações. Então, se pedir novamente uma confirmação, olha, já fiz isso, você quer reiniciar? Não vai haver necessidade, porque o A vai significar yes for all. Então, você vê que nesse momento ele começa a fazer a instalação, valida o ambiente, tá? E verifica que pré-requisitos tem. Tá? Observa que ele já bota aqui um warning. O Windows 2019 Domain Controller tem uma Security Default padrão, tá? Que é de encriptação, algoritmo, que é diferente do NT4, tá? Então, com isso, pode impedir que algumas máquinas mais antigas acessem. Outro warning. Esse computador tem pelo menos uma única interface. E aí ele informa a questão do nosso DNS. Tá? Então aqui no caso eu deixei a máquina com DHCP. E aí ele gera aquele warning que a gente falou. Olha, você tem que ter um IP estático atribuído. Tá? Se IPv6 e IPv4 tá, tiverem disponíveis. Então o recomendável sempre é que eu tenha uma máquina com mais de uma interface e que pelo menos uma dessas tenha tudo setado de forma que tática. Outro warning aqui, a delegação para esse DNS Server não pode ser criado porque não tem uma autoridade pai, ele não encontrou isso e ele não roda o DNS Server. Tá? Então ele está gerando todos esses warnings, mas ele está seguindo. Veja que aqui em cima ele está validando o ambiente e está ajustando. E em seguida ele está fazendo o quê? Instalando uma nova floresta. Porque ainda não tem pai, não tem nada, porque esse é o primeiro ambiente que a gente está criando para empresa.local. Então, a gente está criando uma floresta com um único AD de raiz, ou seja, uma única árvore ali naquela floresta, e é esse servidor aqui que a gente está trabalhando. Tá? Então, isso aqui é razoável e é o que a gente espera. Tá? Então, é aguardar mais um pouquinho, que ele está seguindo todo esse fluxo aqui que a gente espera. Ok? De qualquer maneira, veja que durante esses warnings, ele vai apontando as referências, locais onde você pode obter mais informações no próprio site da Microsoft, seja da questão de criptografia, depois qualquer outra questão que ele abordar. Aguardar, só para vocês terem noção do tempo que demanda para a criação aqui do nosso AD. Se tiver qualquer alteração, eu mostro para vocês. Vou dar uma pausada só para o vídeo não ficar muito extenso. Aí agora ele vai estar avisando que ele vai iniciar a máquina, porque ele já instalou o DNS. Lembrando que esse processo do primeiro boot, se demorar mais na máquina de vocês, não tem problema. E é onde efetivamente ele vai estar preparando todo o ambiente para você trabalhar com o Active Directory. Tá? Então pode ser que demore um tempo razoável. Então é só aguardar mesmo. Tá? Veja que ele está aplicando as configurações do computador. E o tempo disso pode variar de acordo com a sua instalação, tá? Um detalhe que é bom até eu avisar enquanto a gente está aguardando aplicar essas configurações é o seguinte: a partir do momento que eu já criei minha floresta, ou seja, já criei o meu domínio chamado empresa, aquele usuário que nós logávamos, que era o administrador local desse servidor, na verdade, aquela senha que ele digitou, agora ele vai fazer com que funcione para o quê? No administrador do nosso domínio. No caso aqui a gente chamou empresa.local. Tá? E normalmente você vai substituir esse nome de empresa pela sua colocação. No exemplo, como eu tinha falado um pouquinho atrás, seria Microsoft.local, por exemplo, ou qualquer outra empresa. Empresa da padaria do João aqui da esquina. Então, poderia ser padaria.local,
padaria do Senhor João, ponto local, o nome que você deseja. De qualquer maneira, agora vai ser esse seu domínio, /, o seu usuário, que é administrador. Tá? Se for em inglês, que nem aqui é o caso, é administrator, com T. Em português, administrador, com D de dado. Então, a diferença do inglês é que é com T, tatu, e em português, administrador, com D de dado no final. Tá? Então, eu vou pausar esse vídeo enquanto ele está aplicando aqui, para ele não ficar muito extenso, e a gente já retorna. Agora que finalmente ele concluiu a configuração, a gente pode ver que aparece Ctrl+Del para desbloquear. Quando eu aperto Ctrl+Del, como eu falei, a credencial agora é para empresa, vai ser o nome do seu domínio, tá? Lembra que era empresa.local? Aqui aparece empresa. Se você tivesse botado Microsoft.local, apareceria Microsoft. /, do meu usuário, Administrator. Para quem ainda não tinha reparado, toda hora que eu logo aqui é Administrator com T, porque é em inglês, como eu já tinha comentado. Então basta digitar a senha que vocês já fizeram no processo de instalação e ele vai logar no seu ambiente. Então a gente já está preparado para a gente rodar o nosso PowerShell. Observem o seguinte, agora eu já tenho meu controlador de domínio disponível aqui para que a gente faça nossas atividades, mas para ter certeza disso, o ideal é a gente saber se esse serviço está executando ou não. Então uma forma de saber é get service e checar o serviço. Veja, get service, e aí eu especifico qual serviço que eu quero. Por exemplo, a gente sabe que o AD ele vai necessitar de um DNS. Então, se eu botar o DNS, eu vou ver que esse serviço está lá no nosso DNS. Professor, se eu quiser checar mais de um serviço, basta enumerar. DNS, por exemplo, eu quero ver o NetLogon, e aí eu vejo 2. Mas eu quero checar todos, inclusive se o AD está no ar. Então, ADWS, tá? Vírgula, KDC, vírgula, o DNS e o nosso NetLogon. Com isso eu vou ver todos os serviços. E eu fiz de propósito, ele não está ordenado para vocês verem e ele coloca em ordem alfabética os serviços. Então primeiro ele vem o ADWS, depois não é o KDC, depois ele coloca quem? O DNS, depois o KDC, depois o NetLogon. Tá? Para quem não sabe, o que é o ADWS? É o Active Directory Web Service. O que é o DNS? DNS Server. E o que é o KDC? É o Kerberos Key Distribution Center, que é para autenticação. NetLogon é para o nosso login da rede. Então, pessoal, agora que a gente entendeu os serviços, a gente pode olhar aqui na primeira coordenada que a gente vê que esse serviço está o quê? Executando. Ele está em running. Então, se por acaso ele não estivesse com esse status em running, o serviço estaria parado e não podia logar. Então, com esse vídeo, a gente já concluiu o processo de instalação e validação que o nosso domínio está operacional. Porque para o domínio estar operacional, eu tenho que ter esses serviços funcionando, tá? Não posso trabalhar com um domínio se, por exemplo, o DNS Server não tiver. Eu teria que fazer um encaminhamento para um outro servidor. Então, a forma mais simples de ter nosso Active Directory é ele estar rodando com o seu serviço de DNS, com o Kerberos e com o NetLogon. Essa é a forma usual que o nosso servidor vai funcionar. Então, eu não vou complementar mais nada nesse vídeo, porque ele já está ficando um vídeo longo. E peço a todos, e para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, faça o favor de se inscrever, ativar o sininho, isso ajuda muito para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E também faça o favor de dar o seu like. E se vocês tiverem algum comentário, algum pedido para o próximo vídeo, pode deixar no campo comentário abaixo, que isso também ajuda a entender a demanda de vocês por conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.